Olá pessoal, vocês já ouviram falar de um lugar que queima noite e dia, ou de um lugar que jorra água quente da terra? Pois é, hoje preparamos um super lista para vocês dos 7 lugares inacreditáveis que realmente existem. Estrutura de Rechat, Mauritânia. A estrutura de Rechat ou Domo de Rechat, apelidada de Olho da África, é uma estrutura circular situada próxima ao Adani, na Mauritânia, no meio do deserto do Saara. Possui cerca de 50 quilômetros de diâmetro, e só pode ser visível em sua totalidade do espaço sideral. Descoberta em 1965 por uma missão Gemini americana, permanece um enigma científico raríssimo. Pelas últimas interpretações geológicas, seria o resultado de uma erupção vulcânica atípica, ocorrida há 100 milhões de anos, no período Cretáceo, que posteriormente teriam afundado devido a um longo processo de erosão. A partir daí ela atraiu a atenção das primeiras missões espaciais. Descrita por alguns como uma amonite gigantesco no deserto, a estrutura, que tem um diâmetro de quase 50 quilômetros e desníveis de cerca de 300 a 400 metros, tornou-se uma espécie de ponto de encontro para as tripulações dos ônibus espaciais. Essa espetacular formação na Mauritânia fica na parte sudoeste do deserto do Saara. Fly Geyser. Esqueça tudo que você já ouviu sobre viajar para os Estados Unidos. O Fly Geyser é uma das paisagens mais surreais que você encontrará no país. Localizado no condado de Washoe, em Nevada, perto de Gerlach, a sensação é de ter sido transportado para dentro do Photoshop. A diferença é que o Fly Geyser ou Fly Ranch Geyser está no mundo real, basta se programar para ter a oportunidade de conhecer o cenário. Misture as montanhas coloridas no Peru com um geyser, uma dose de interferência humana e deixe o tempo agir por uns 50 anos para se surpreender com uma paisagem tão única. Sim, porque embora suas origens sejam naturais, o Fly Geyser não teria surgido se não fosse uma soma de acasos. Essa história começa há cerca de 100 anos. Com a ideia de que seria possível adaptar parte do deserto para a agricultura, uma empresa foi contratada para perfurar um poço. Acontece que o líquido encontrado não era adequado para irrigação, tratava-se de uma fonte geotérmica de água fervente, com temperaturas que chegavam a 200 graus. Mina de Naica, México. Geólogos trazem à tona uma incrível e misteriosa maravilha da natureza. Uma gigantesca caverna de cristais forma o complexo mineiro de Naica, em Chihuahua, no México, explorada pela equipe do programa Hall de Arsmedo S, da BBC, uma das poucas no mundo a realizar tal feito. A 300 metros de profundidade, a câmara subterrânea tem dimensões aproximadas de 10 por 30 metros, e contém alguns dos maiores depósitos mundiais de prata, zinco e chumbo. O maior cristal encontrado por lá tem incríveis 11 metros de comprimento, 4 de diâmetro e pesa em torno de 55 toneladas. Além disso, foi em Naica que foram encontrados os maiores cristais naturais de selenita do mundo, com mais de 10 metros de extensão. Descoberta no ano 2000, por acidente, a mina tem difícil acesso e por conta disso se manteve fechada durante anos. A temperatura chega aos 50 graus Celsius e a umidade do ar é de 100%, nível que faz com que os fluidos se condensem nos pulmões, caso não se use o equipamento adequado, fazendo com que alguns exploradores desmaiem. Lago Baikal, na Rússia. Lago Baikal também é o lago mais profundo do mundo.
Sua idade certa ainda provoca debates entre cientistas, mas o certo é que este é o maior reservatório de água doce do planeta e sua profundidade é de 1.642 metros. Os russos são conhecidos precisamente por ser uma cultura cheia de superstições. Destacam algumas dessas tradições que tornam a vida dos russos algo cativante, cheio de emoção, misticismo e até charme. É precisamente a fé nessas crenças que lhes conferem variedade e monotonia fora de suas vidas. Os mistérios que escondem o lago são muitos, a beleza do lago permaneceu aqui. Há uma lenda muito popular que fala entre os habitantes da área em que eles falam sobre um dragão conhecido como Luzudkan ou Wilson Lobsonkan que vive nas águas do lago e há aqueles que afirmam ter visto isso deitado nas margens do lago. Mesmo alguns turistas que o chamam de peixe-dragão afirmam ter visto isso em vários tamanhos. Então eles presumem que não é uma criatura, mas há dezenas deles. Floresta de Pedra de Madagascar. A Reserva Natural do Tsi de Bemaraha, em Madagascar, é um desses lugares que parecem de outro planeta. São altas formações de rocha calcárea, esculpidas por milênios pela ação da natureza, que se erguem acima das árvores e culminam em picos agudos. Algumas dessas rochas chegam a 100 metros de altura. A impressão é de estar em meio a uma floresta de pedra. Essa área de proteção ambiental fica na costa oeste da ilha, a quase 300 quilômetros da capital Antananarivo. O Planalto de Calcário do Tsi possui uma área de 1.500 km² e é cortado pelo longo cânion do rio Manambolo. As pedras formam um verdadeiro labirinto, de difícil locomoção para os humanos. Talvez seja por isso que nessa área são descobertas várias novas espécies. As formações rochosas servem de proteção a animais menores, como mais de 10 espécies diferentes de lêmures e plantas. Aliás, toda a ilha de Madagascar abriga uma rica biodiversidade, sendo que 90% das espécies encontradas por lá são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do mundo. Portões do Inferno, Turcomenistão. Trata-se da cratera de Darvaza, um buraco situado no deserto de Karakum, que chega a ter quase 70 metros de largura, cerca de 30 metros de profundidade e que está em chamas há mais de 40 anos. Por causa do fogo que se origina em suas profundezas subterrâneas, o lugar ganhou o apelido de Porta para o Inferno. Pessoas do mundo inteiro vão até o Turcomenistão especialmente para ver a cratera de perto, depois de descer de veículos que fazem o transporte de turistas até o local. É possível caminhar até a borda do buraco e ficar frente a frente com seu interior. Vistos de longe, os viajantes ficam minúsculos diante da cavidade no meio do deserto. O melhor momento para explorar os arredores da cratera de Darvaza é à noite. Com a escuridão, a luminosidade do lugar ganha intensidade. A cratera de Darvaza está localizada em uma zona que abriga enormes reservas de gás natural. A história mais aceita para sua origem conta que, no começo dos anos 1970, quando o território do Turcomenistão fazia parte da União Soviética, foram realizadas perfurações na região com o objetivo de tentar explorar os recursos naturais da área. Durante os trabalhos, porém, parte do solo cedeu e deu origem ao buraco. Cano Cristals, Colômbia. Em um local remoto da Colômbia, mais precisamente na Serra da Macarena, sudeste do país, está um rio que é considerado por muitos o mais bonito do mundo. Ao contrário de outros cursos d'água pelo planeta, sua beleza não está apenas em suas formas, rochas ou pela natureza em sua volta, mas sim por apresentar incríveis 5 cores: amarelo,
azul, verde, vermelho e preto em suas águas claras e limpas. Esse efeito de arco-íris, acompanhado por plantas aquáticas, areia e as belas formações rochosas de seu leito, formam um dos cenários mais incríveis para conhecer. Esse improvável show de cores tem explicação, se deve a uma combinação de algas ou minerais, além da presença de uma planta que só floresce neste rio, a Macarenia clavigera. Esta região na qual o rio está é única no mundo. Além de espécies endêmicas, que só existem por lá, possui uma rica biodiversidade e também possui muitos registros geológicos, com vestígios de antigos índios que habitavam a região. É nela também que se concentra 25% das florestas tropicais e 15% da água doce do planeta. Esperamos que vocês tenham gostado, pedimos que dê um joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Até a próxima!